E aí, pessoal, vou tentar aqui, certo, resumir um pouco sobre doença de Kawasaki, né? Essa doença reumatológica aí, uma das principais, certo, doenças reumatológicas das vasculites, né, na infância. Lembrando que entre ela e a púrpura de Enoch-Schöllen, né, que entra como as principais vasculites aí da infância, né? Como você pode observar, eu botei essa imagem aqui de propósito, né? Para você ver aqui nessa lingona vermelha, essa mão descamando aqui, essa aparência de conjuntivite, aparenta até ter uns pontinhos aqui de infecção bacteriana exudativa, mas geralmente é não exudativa mesmo. Isso aqui pode ter sido uma sobreinfecção, né? E as outras características, né? Bem parecido aqui com as doenças exantemáticas, né? Com lesão de pele, mas eu vou tentar resumir aqui para ti, tá? A doença exantemática com as principais características da mesma, tá bom? Detalhe, se você quiser aprofundar um pouco mais o tema, você vá no livro, né? Que isso é o principal que você tem que fazer, que é só para te direcionar. Mas, iniciando aqui, certo, sobre a doença de Kawasaki, a primeira coisa que a gente tem que abordar são algumas características gerais, que é entender que a gente está dentro de uma doença reumatológica, que é uma vasculite, certo? Vasculite de artérias, certo? De médio calibre, certo? Médio calibre, assim, beleza? Então, vasculites de artéria de médio calibre. Afeta mais a crianças, no caso de crianças do sexo masculino, certo? Crianças, aí eu vou botar aqui, geralmente diz que afeta mais asiáticos, tá bom? Mas é só para a gente ter ideia mais ou menos aqui de forma geral. Se eu for falar as vasculites mais comuns na infância, certo? Vasculites mais comuns na infância, eu tenho que falar da doença da púrpura, certo? Púrpura de pode ser Snot, assim, ó, com H, Enoch, Schöllen, certo? Aí, ó, você pode ver, certo? E a doença de Kawasaki, que é a nossa abordagem nesse momento, beleza? Então, algumas características gerais, só para a gente ter ideia e ir aquecendo aí sobre o tema. Mas o principal é saber os critérios diagnósticos. E como uma boa e velha doença reumatológica, aqui também tem critério, beleza? Pode ver que toda doença reumatológica tem critério. Lúpus entra com critério, até mesmo a febre reumática lá entra com critério, né? A artrite reumatoide, dentre outras alterações, as outras vasculites, todas têm critério, certo? Doença de Kawasaki não vai ser diferente. E eu peguei isso aqui na internet, certo? Não quero tomar o crédito pelo mnemônico, eu peguei do pessoal do Estratégia Med, certo? E achei bem legal, o cringe, né? Doença de Kawasaki, cringe. Eu achei bem interessante esse mnemônico deles e repito que eu não quero nenhum crédito frente a isso, né? Por isso eu estou citando o nome deles aqui, mas é bom a gente disseminar conhecimento, né? Então, vamos lá. Dos critérios diagnósticos, eles botam o C de conjuntivite, certo? Bilateral, não exudativa, né? Não exudativa, como você pode ver nessa imagem aqui, ó. Conjuntivite deveria ser bilateral. Ah, mas tem pus aqui. Não, não é que pode ter tido uma sobreinfecção bacteriana, mas o ideal é que é não exudativa mesmo, tá? O R é de rash, certo? De rash polimórfico, assim se diz. Rash polimórfico, certo? Polimórfico, tá bom? O I, eles colocaram lá de inchaço, certo? Inchaço de mãos e pés, mas aqui mesmo, cara, de verdade, o que você tem que lembrar é que aqui, ó, a gente vai estar falando do eritema, certo? Eritema em mãos, né? Em mãos e pés. E você vai ver nessa mesma localização de mãos e pés
o que é descamação. Então, guarda isso daqui, que se eu te disser uma coisa bem importante, eles vão te botar descamação de mãos e pés, certo? Associa com quadro de conjuntivite bilateral, não exudativa e tudo mais, beleza? Aqui eles botaram N de nódulo, certo? O nódulo, vou especificar, certo? Ele é maior a 1,5 centímetros e diz que a localização dele é no pescoço. E eu digo mais, isso aqui é o que a gente conhece pela adenomegalia, certo? Adenomegalia unilateral, beleza? Isso é só de um lado só, beleza? O G, eles botam lá o gloss de moranguinho, né? Mas eu vou botar gloss vermelho aqui, ó, que é justamente língua, certo? Língua e lábios, né? Língua e lábios vermelho, beleza? Tá até a cor aqui do pincel aqui, certo? E o principal critério diagnóstico aqui é o último, é a elevação da temperatura axilar, certo? O paciente obrigatoriamente, e veja bem, obrigatoriamente, ele tem que ter febre de pelo menos, certo? 5 dias de duração. Esse último, ele é o critério, certo? Principal, ele é o critério obrigatório, beleza? Obrigatório aqui da doença de Kawasaki. Então, se você quiser, até complementa aí nas suas anotações. Eu comecei de cima para baixo, mas uma vez que você aprende esse passo a passo aqui, certo? Esses critérios, você pode ir de baixo para cima. Por quê? Porque, obrigatoriamente, ele tem que ter febre por pelo menos 5 dias de duração. Então, você bota que é febre mais, certo? 3 ou 4 dos que seguem do gloss vermelho aqui, certo? Língua e lábios vermelhos, o nódulo maior de 1,5 centímetro, que é a adenomegalia unilateral, inchaço de mãos e pés, no caso, eritema de mãos e pés com descamação, certo? O rash polimórfico aqui é a conjuntivite bilateral não exudativa, certo? Então, você tem que ter febre, obrigatoriamente, mais 3 ou 4 desses outros critérios aqui. Aí você já pode dar o diagnóstico de doença de Kawasaki. Beleza? Então, ó, eu repito essa imagem que eu botei lá no início. Você percebe aqui de novo, ó, conjuntivite, lembrando que ela é bilateral, certo? Ela é bilateral, lateral, e é não exudativa, certo? Lembra que aqui eu não estou falando de um quadro infeccioso. Isso é um quadro de vasculite, cara. Aqui, ó, por isso que eu disse aqui pode ter sido uma sobreinfecção bacteriana, tá bom? Nesse caso aqui, ou ser só remelona mesmo, tá certo? O R aí de rash, ó, tá aqui o rash polimórfico, certo? O I de inchaço das mãos, aí você lembra lá, né? A parte do eritema palmoplantar com descamação. Então, você pergunta para a mãezinha do paciente, você diz, senhora, seu filho está com a mão descascando, né? Isso é importante perguntar. Além disso, a gente apresenta o nódulo, que não aparece aqui, né? Mas eu falo para ti, que é a adenomegalia unilateral, certo? A nível do pescoço, maior de 1,5 centímetros. O gloss vermelho, que eu falo língua, certo? E lábios vermelho, né? E a elevação, certo? Vou até repetir aqui, ó, só para ter ideia. Elevação da temperatura, certo? Ou seja, febre por maior ou igual a 5 dias, por pelo menos 5 dias de duração, beleza? Aí, ó, de duração. Então, fica ligado nesses critérios aqui, que isso é importante, cara. É importante você guardar essas características aqui, tá beleza? Então, se você não guardou os critérios, volta e revisa. Para fechar, tá bom? Eu repeti aqui a imagem, ó, só para você guardar essa imagem na tua cabeça. A gente tem que tomar a conduta frente à doença de Kawasaki. Primeira coisa que a gente tem que entender é que você está com o paciente na sua frente, você está com a mãe do paciente na sua frente. Então, você vai explicar para
a mãe, certo? Você vai explicar para a mãe que isso é uma doença que ela é considerada dentro das doenças reumatológicas, ela é uma vasculite de artérias de médio calibre, que podem afetar principalmente as coronárias, e já vou voltar a falar disso, certo? E que o filho desta mulher, ele terá de ficar internado. Então você vai ter que realizar a internação dessa criança e dentro da internação você vai realizar o monitoramento dessa criança, vai pedir um acesso venoso e vai realizar a conduta primeiramente de suporte para essa criança. No suporte, o que eu vou dar para essa criança aqui, ó? Eu vou fazer repouso, certo? Vou fazer repouso, vou dar analgesia e antipirético, certo? Pronto, por quê? Porque eu tenho que melhorar a febre do meu paciente, beleza? Só que eu tenho que fazer um tratamento específico também. E eu vou administrar a imunoglobulina, certo? Endovenosa na dose de 2 gramas, certo? 2 gramas quilo, tá? Em criança é tudo assim, 2 gramas quilo, certo? Onde a gente administra essa imunoglobulina até o 10º dia de febre, certo? Aqui, ó, até o 10º dia de febre. Vou botar o febre aqui bem apertadinho, certo? Bom, o 5º passo é você também indicar a utilização do ácido acetil salicílico, né? Do AS, que a gente conhece aí, certo? Que é a aspirina, né? A aspirina, ela vai de 80 a 100 miligramas quilo dia, certo? Onde a primeira dose, ela é em doses anti-inflamatória, certo? E isso tem que ser realizado nas primeiras 48 horas. A segunda dose, ela vai ser realizada por 8 semanas, certo? E é em doses antiagregantes. O 6º passo é solicitar uma ecocardiografia. Já eu explico por quê. Você vai solicitar uma ecocardiografia. E o 7º passo é indicar, certo? Indicar acompanhamento, vou botar assim, certo? Com cardiologista. Poxa, aí tu mata aqui, ó, porque, meu irmão, eu tô tô passando aqui um antiagregante plaquetário em dose anti-inflamatória inicialmente, depois de antiagregante, certo? Eu vou passar aqui uma imunoglobulina para diminuir a probabilidade de complicações. Já eu falo qual é a principal complicação, certo? Vou solicitar uma ecocardiografia e vou solicitar acompanhamento de cardiologia. Poxa, então quer dizer que a complicação desse menino pode ter a ver, certo, com alterações cardiovasculares. E é exatamente isso. A principal complicação relacionada com a doença de Kawasaki é o aneurisma, certo? O aneurisma de coronária, certo? Coronária. Então você tem que fazer o acompanhamento dessa criança, certo? Com o cardiologista, tem que solicitar a ecocardiografia, tem que fazer a imunoglobulina EV 2 gramas por quilo até o 10º dia de febre. Por quê? Porque a imunoglobulina, ela reduz a probabilidade, certo? Ela reduz as chances de que haja o desenvolvimento de um aneurisma de coronária. E o aneurisma de coronária, como eu disse, é a principal complicação relacionada com a doença de Kawasaki, certo? No geral, pessoal, é isso. Nada melhor que se despedir na parte de pediatria com a criança, né? Aí, ó, dando um bye-bye, né? Tchau, tchau. Eu espero que tenha ajudado e compartilha esse vídeo aí se você gostou, beleza? Se tem algum comentário, alguma coisa aí, espero que seja construtivo, né? Tamo junto e qualquer coisa é só avisar. Valeu!